Fala, torcedor do Timão, que momento estamos vivendo, hein? Antes de mergulharmos nos detalhes dessa conquista épica sobre o Flamengo, eu quero fazer um pedido especial para nossa comunidade. Comenta aqui embaixo agora mesmo o seu nome e a sua cidade. Eu quero saber de onde vem a força dessa torcida que nunca abandona. E claro, se você tá orgulhoso desse elenco, já deixa seu like agora, porque hoje o vídeo é sobre superação e a alma corintiana dentro de campo. O Corinthians é campeão da Supercopa do Brasil. E não foi qualquer título, foi uma vitória de autoridade, um 2-0 incontestável contra o Flamengo no Mané Garrincha que lavou a alma da Fiel. Mas o que realmente chamou a atenção não foi apenas o troféu no armário, mas a postura de um homem em particular, Gabriel Paulista. O zagueiro, que chegou sob desconfiança de alguns e com a responsabilidade de substituir nomes de peso, provou que entende o que é vestir essa camisa. Ele não apenas jogou, ele sentiu o jogo. E o que ele disse após a partida é algo que todo corintiano precisa ouvir para entender a mentalidade desse novo grupo comandado por Dorival Júnior. Estamos diante de uma mudança de patamar ou foi apenas um lampejo? É isso que vamos analisar agora, com detalhes exclusivos do que aconteceu naquela zona mista e os números que explicam por que o Flamengo não conseguiu passar pela nossa muralha defensiva. A história de Gabriel Paulista com o Corinthians está apenas começando, mas o primeiro capítulo já foi escrito com letras de ouro e muito suor. Vamos falar de números, porque contra fatos não há argumentos. Gabriel Paulista foi uma das grandes novidades de Dorival Júnior no time titular, ocupando a vaga que normalmente seria de André Ramalho. E que aposta certeira! Segundo os dados do SofaScore, o desempenho do zagueiro foi nada menos que impecável. Ele venceu 7 de 8 duelos disputados. Isso é uma média absurda para um clássico desse tamanho. Além disso, somou 3 cortes cruciais e 2 interceptações que impediram ataques perigosos do Flamengo. Mas o momento que fez o Mané Garrincha explodir foi o gol, o primeiro gol da partida, aquele que abriu o caminho para a glória. Gabriel, com o instinto de quem conhece a área, estava lá para conferir e colocar o timão na frente. Ter um zagueiro artilheiro em finais é um privilégio histórico do Corinthians, e Paulista parece estar seguindo os passos de grandes ídolos do passado. Ao lado de Gustavo Henrique, ele formou uma barreira que parecia intransponível. A solidez defensiva apresentada pelo Corinthians nessa final é o reflexo de um trabalho que prioriza a organização. Enquanto muitos falavam que o elenco estava fragilizado pelas saídas e pelos problemas financeiros do passado, o campo mostrou uma realidade bem diferente. O entrosamento entre os defensores, mesmo com Gabriel tendo apenas 5 jogos pelo clube, é algo que impressiona e dá esperança para o restante da temporada. Ele não é apenas um marcador, ele é um líder silencioso que organiza a cozinha e dá segurança para o meio-campo criar com liberdade. Mas nem tudo são flores e estatísticas. O pós-jogo de Gabriel Paulista foi marcado por um desabafo necessário. Ele abriu o coração sobre o clima interno no Parque Jorge. Segundo o defensor, o grupo foi massacrado na temporada passada. As críticas externas, muitas vezes pesadas e desproporcionais, feriram o elenco, mas também criaram uma casca, uma resistência que só quem vive o dia a dia do CT Joaquim Grava consegue entender. Gabriel foi enfático ao dizer: ninguém sabe o que a gente vive ali dentro. Ninguém sabe o nosso dia a dia, o que a gente conversa, o que a gente pensa, o que a gente sonha. Essas palavras revelam um Corinthians blindado. O técnico Dorival Júnior parece ter conseguido resgatar a autoestima de jogadores que antes eram vistos como descartáveis. A vitória na Supercopa não foi apenas tática, foi psicológica. O grupo entrou em campo com uma fome de provar que o Corinthians sempre deve entrar em qualquer competição pensando em título. Essa mentalidade vencedora é o que a torcida sempre exigiu. O zagueiro ressaltou que, apesar da conquista, não há tempo para euforia desmedida. O calendário brasileiro é implacável e o foco já mudou para as próximas decisões. Essa seriedade é o que diferencia times campeões de times passageiros. O respeito ao processo e a dedicação total nos treinamentos foram citados como a base para que esse título fosse possível. É o Corinthians voltando a ser o Corinthians, unido contra tudo e contra todos, transformando a dor das críticas em combustível para levantar taças. O que torna a história de Gabriel Paulista ainda mais especial para o torcedor é a sua identificação real com o clube. Antes mesmo de assinar o contrato, ele já havia declarado que era torcedor do Corinthians. E após o apito final, ele não esqueceu de onde veio.
Em um momento de extrema humildade e emoção, o zagueiro lembrou da sua quebrada, na zona sul de São Paulo. Ele citou nominalmente o Jardim Mitsutani, o Meledi e o Capão Redondo. A rapaziada ali está maluca, disse ele, com um sorriso de quem sabe que representou milhões de brasileiros que sonham em um dia estar naquele gramado. Essa conexão entre o jogador e a periferia é a essência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ver um atleta que entende o peso da camisa não apenas pelo valor do contrato, mas pela história de vida, cria um laço indestrutível com a arquibancada. Gabriel mencionou que gostaria de ter seus amigos por perto, mas que sabe que eles estavam torcendo de longe. Prometeu que assim que voltasse, iria comemorar com o povo. Isso é o Corinthians, é o time do povo, feito por pessoas que lutam diariamente. Essa motivação extra de jogar por sua comunidade e por seus amigos ficou evidente em cada dividida e em cada bola afastada. Ele não estava jogando apenas por um bônus financeiro, ele estava jogando pela honra do Jardim Mitsutani e de todos os corintianos que se veem nele. Esse componente emocional é o que muitas vezes falta no futebol moderno, mas que sobra no peito de Gabriel Paulista. Agora a festa da Supercopa fica para trás e a realidade do Campeonato Paulista bate a porta. O Corinthians já virou a chave e o foco total é no próximo compromisso contra o Capivariano, na Neoquímica Arena. Gabriel Paulista foi claro, é hora de descansar pois o calendário é uma loucura, mas o trabalho não para. Com 5 partidas pelo clube, os zagueiros já ostentam um aproveitamento positivo e o seu primeiro título. Mas ele quer mais. A projeção para a temporada é de um Corinthians competitivo em todas as frentes. Com a queda dos transfer-bans e a chegada de reforços pontuais como Gabriel, a diretoria e a comissão técnica parecem estar finalmente em sintonia. O desafio agora é manter a regularidade. Vencer o Flamengo em uma final é grandioso, mas manter o nível contra equipes menores no estadual é o que prova a maturidade de um elenco. Dorival Júnior terá a missão de gerir o desgaste físico enquanto mantém a chama da competitividade acesa. A fiel torcida está empolgada, e com razão. O que vimos no Mané Garrincha foi um time que sabe sofrer e sabe bater na hora certa. E você, torcedor, o que achou da atuação do Gabriel Paulista? Ele deve ser o titular absoluto daqui pra frente? E quem você acha que foi o melhor em campo além dele? Não esquece de deixar sua opinião nos comentários, porque a sua voz é o que move o nosso canal. O Corinthians é isso, é título, é raça e é nunca desistir. Nos vemos no próximo vídeo, com mais informações exclusivas do nosso timão. Vai, Corinthians!